e as outras vão entrando aos poucos. Muito obrigado a todos. Portanto, continuamos com as nossas Smart Discussions de início de ano. Hoje temos uma sessão que eu considero muito interessante, porque vamos abordar um tema absolutamente crítico para todos, que é a emergência de novos desafios globais neste mundo de incerteza e complexidade em que estamos a viver. Como sabem, recentemente tivemos o Fórum de Davos. Aliás, tenho aqui uma imagem alusiva, pode passar, Luís, que tem a ver um pouco com aquela ideia que em Davos esteve presente de que se pretendia reconstruir um pouco este mundo difícil em que estamos a viver, mas sabemos, de facto, e a outra imagem que eu tenho a seguir demonstra que os riscos são muitos na área financeira, na área social, na área ambiental, em tudo que tem a ver com energia, e, portanto, são muitas as complexidades. Portanto, nós vamos dividir esta sessão em dois momentos, como costume. Portanto, o Jorge Moura Silva, que é atualmente subsecretário-geral da ONU e diretor executivo da UNOPS, e que é conhecido de todos pelas funções que teve anteriormente e por ser uma pessoa de intervenção pública permanente, dá-nos a honra da sua complexa vida. Tenho hoje de estar aqui hoje connosco e agradeço imenso por ter conseguido arranjar esse pequeno espaço. É sempre um gosto estar connosco. E depois temos a Mónica, que atualmente é diretora da UNFPA, que é outra agência importante das Nações Unidas. Neste momento é diretora do escritório de Londres, já esteve em Genebra e, portanto, tem também feito uma carreira internacional muito interessante. Pronto, depois da intervenção de cada um deles, 15, 20 minutos cada um deles, pronto, teremos, como é habitual, um debate entre todos. Eu, obviamente, tentarei que uma outra pessoa que eu conheço possa falar, mas depois agradecer que interviessem, pondo a mão habitual, como é habitual, para poderem falar. Jorge, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, eu é que agradeço e peço desculpa pelo atraso. É um gosto estar nesta sessão mais uma vez e em especial com a Mónica, com quem já tive a oportunidade de, em várias encarnações que ambos tivemos, irmos colaborando e, portanto, estar aqui a trocar ideias com ela e com todos é um gosto. Eu vou procurar, em 15 minutos, dar um contributo e depois, obviamente, depois da intervenção da Mónica, fazermos um debate. Como sabem, eu estou desde há 10 meses a liderar a UNOPS, que é a Agência das Nações Unidas para as Operações. Portanto, basicamente é a Agência das Nações Unidas para infraestruturas, compras públicas e gestão de projetos. E a nossa lógica é que existem três gaps, três lacunas globais que são igualmente importantes, que é o gap do financiamento, o gap das políticas, mas um terceiro gap, uma terceira lacuna, que é a capacidade de implementar. E é aqui que a UNOPS tem um mérito adicional. Isto é, a UNOPS não é um banco de desenvolvimento, nem é um financiador, não é uma agência programática, portanto, não é uma agência que faz reformas políticas, mas é uma agência que faz projetos e, portanto, que ultrapassa esta lacuna que muitas vezes existe, em especial em países em vias de desenvolvimento, que é a capacidade de executar projetos. Só para vos dar um exemplo, neste momento temos em África mais de 23 países que receberam 100 mil milhões de dólares do Banco Mundial, cuja data limite para execução é 2025, mas a sua execução é inferior a 25%. O que é que isto significa? Não significa que há falta de dinheiro, pelo menos neste caso. Não significa, em muitos casos, que há falta de políticas. Admito que existam as políticas adequadas, mas existe seguramente uma lacuna de execução, de capacidade técnica para a execução. E é aqui que a UNOPS entra com a construção de infraestruturas e com a gestão de projetos. Isto parece-me relevante nesta conversa, porquê? Porque neste contexto de policrises que estamos a viver, e a última vez que conversamos foi sobre alterações climáticas, Certo? Há um ano, mais ou menos. há um ano, percebe-se que, por comparação com outros contextos em que vivemos, verifica-se uma interdependência cada vez maior das crises, não apenas uma sobreposição das crises, mas uma interdependência e o efeito exponencial que as crises vão tendo umas nas outras. Um exemplo é o tema das alterações climáticas e dos conflitos e da fragilidade. Existe uma correlação cada vez maior entre pessoas que vivem em países em conflito e pessoas que são ameaçadas pela mudança climática. São os países que em mais conflitos estão, que mais expostos estão à pobreza e às desigualdades, e quanto mais pobres e desiguais são as pessoas e os países, mais frágeis estão para enfrentar a consequência da mudança climática. E por isso,
a lógica de fazer conversas arrumadas em caixinhas não funciona. Portanto, aquela ideia que eu tenho ouvido muitas vezes, mas nós estamos com uma guerra na Ucrânia, uma guerra em Gaza, se calhar é melhor parar um bocadinho esta conversa das alterações climáticas, e da igualdade de género e as conversas da saúde reprodutiva que a Mónica lidera. Quer dizer, porque temos uma guerra? Não. Se nós não tivermos um desenvolvimento sustentável, que equilibra as várias dimensões, estamos desproporcionalmente expostos às consequências da mudança climática. Porque é que eu acho que nós estamos a viver um momento da verdade e que o secretário-geral António Guterres classifica como colapsar ou avançar. É basicamente assim que ele define o momento em que vivemos. Porque nós, depois de um grande momento de esperança no multilateralismo em 2015, estamos a viver uma das horas mais difíceis do multilateralismo. E este é um momento em que é necessário que se façam escolhas sobre o tipo de arquitetura global e de ação global que queremos desenvolver. Em 2015, tivemos três grandes entendimentos: o Acordo de Paris, que substituiu o Protocolo de Quioto para as alterações climáticas, muito mais ambicioso, muito mais abrangente. Tivemos o Plano de Ação da Addis Abeba para o financiamento ao desenvolvimento, muito mais ambicioso do que a ajuda pública ao desenvolvimento, porque além da ajuda pública, foi dito, precisamos dos privados, precisamos da filantropia e precisamos dos recursos locais, portanto impostos locais. E depois tivemos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 17 Objetivos, que são muito mais ambiciosos do que os objetivos do milénio. Portanto, em 2015 foi um momento vibrante do multilateralismo. Depois disso tivemos a eleição de Trump, recordam-se, nos Estados Unidos, e o efeito que isso teve na saída dos Estados Unidos da OMS, da Unesco e do Acordo de Paris, as guerras comerciais, tivemos a crise dos refugiados na Síria, tivemos a guerra na Ucrânia, a inflação, a pandemia, antes disso, e agora o recrudescimento dos conflitos no Médio Oriente, em especial em Gaza. E é neste contexto de policrises, crises climáticas, crises de biodiversidade, crises de desigualdade, pandemia, conflitos, migrações forçadas, que a pergunta que devemos fazer é onde é que nós estamos. Por comparação com aquilo que foi fixado em 2015, que era um conjunto de metas para 2030, onde é que nós estamos? E nós estamos basicamente fora de pista ou até em contramão. Um por um. Nas alterações climáticas, não estamos numa trajetória para 1,5 graus, estamos numa trajetória para 2,5 a 2,9 graus no final do século. Portanto, Paris não está a cumprir Paris. Paris não está a cumprir Paris, desde logo, porque para termos 1,5 graus no final do século, teríamos de ter neutralidade carbónica em 2050 e não vamos ter, porque para termos neutralidade carbónica em 2050 precisaríamos ter menos 45% de emissões, 45% de emissões em 2030, e o que está previsto é um aumento de 11% das emissões até 2030. Portanto, esta é a primeira avaliação negativa daquilo que foi aprovado em 2015. Segundo lugar, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 17 objetivos, 169 metas. Onde é que estamos? Só 15% estão em fase de cumprimento. 30% em retrocesso. Terceiro lugar, onde é que nós estamos no financiamento ao desenvolvimento? A lacuna de financiamento aumentou com a pandemia de 2,5 trillion dólares, portanto 2,5 bilhão de dólares, para 3,9 trillion dólares, portanto 3,9 bilhões de dólares. Portanto, em apenas um ano, temos mais 115 milhões de pessoas atiradas para a pobreza extrema, pela primeira vez em 30 anos. A pobreza extrema aumentou. Temos um aumento em 50% da lacuna de financiamento. E é por isso, voltando àquilo que citava sobre o secretário-geral António Guterres, neste momento a questão é a de colapsar ou avançar, porque não me parece possível que, atendendo a estas crises globais, que a resposta seja a do entorpecimento, adiamento ou hesitação no multilateralismo. Nós precisamos de uma nova agenda para a paz, precisamos de enfrentar a tripla crise planetária: biodiversidade, poluição, nomeadamente plásticos, e alterações climáticas.
Precisamos de combater a pobreza, as desigualdades e criar emprego digno, e aqui a educação tem um papel central, e precisamos de liderar as grandes transições tecnológicas. A descarbonização por via da transição energética, a digitalização, os sistemas alimentares e a economia do mar. E, finalmente, precisamos de democracia e de instituições. Neste contexto, claramente, em que é necessário mais financiamento, mais políticas e mais capacidade de execução, existe uma área que eu gostava de referir, eh, até porque não é possível falar tudo, eu só vou escolher uma área, que é o tema dos conflitos e o tema da paz, porque é o tema que nos últimos tempos nos está a preocupar mais, sendo certo que muito gostaria de poder falar de clima, de biodiversidade, de transição energética, digitalização, no fundo dos objetivos de desenvolvimento sustentável, mas por economia de tempo, ir diretamente ao tema da paz e da segurança. E faço porque aquilo a que nós estamos a assistir é uma tendência pesada e não um evento. Eu sei que nós não estamos a habituar a olhar para a crise, a uma crise de cada vez, a uma certa preguiça na avaliação do mundo, que é o que conta é a última. E hoje é Gaza. Ainda é a Ucrânia. Mas eu pergunto-me qual foi a última vez que ouviram falar do Afeganistão? Qual foi a última vez que ouviram falar do Sudão, ou do Sudão do Sul, ou da Somália, ou de Cabo Delgado, ou de Haiti, ou do Mali, ou do Iémen, ou de Myanmar? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que ouvimos falar da crise da Síria, ou até da Venezuela? Qual foi a última vez que ouvimos falar de efeitos das minas e dos explosivos na segurança das pessoas? Ora, neste momento, aquilo a que estamos a assistir é uma década, e em especial nos últimos anos, fortemente marcados por conflitos, e isto é uma tendência nova e pesada. Nova e pesada. Temos 25% das pessoas no mundo a viver em contextos de guerra e de conflito. Portanto, um quarto da população, reparem, um quarto da população vive em guerra e em conflito. 50% dos conflitos no mundo começaram locais e tornaram-se regionais. Portanto, metade dos conflitos já são regionais. Nós temos, neste momento, um número sem precedentes de refugiados e de migrantes forçados. Mais de 100 milhões de migrantes forçados e mais de 35 milhões de refugiados. E sabemos, infelizmente, que apenas 3 em cada 30 crises de refugiados se resolve em menos de 30 anos. O que é que isto quer dizer? O conflito acaba, mas as pessoas continuam refugiadas e vão se acumulando. E, portanto, nós estamos com um contexto de conflito, guerra, fragilidade, que se está a intensificar e que até vai ao arrepio de tendências mais recentes. Nós temos tido mais golpes em África nos últimos 2 anos do que na última década. E a verdade é que nós já não falamos do Niger. O golpe no Niger foi há menos de um ano. Nós já não falamos do Sudão e do Sudão do Sul. E tivemos golpes há muito pouco tempo. Muito pouca gente fala do que está a acontecer no Mali e do facto das Nações Unidas terem tido que sair do Mali. O que dá para perguntar qual é a consequência que isso poderá vir a ter. Portanto, eu estou a falar nesta questão porquê? Porque se há momento em que a diplomacia e o multilateralismo têm de ir a jogo, é no tema da paz. Não há desenvolvimento sem paz e, portanto, no cerne das Nações Unidas e da própria União Europeia está a ideia do projeto de paz, de segurança. Este é mesmo a essência do multilateralismo. E, portanto, eu acho que nós temos de olhar para estes conflitos sem qualquer tipo de cinismo ou de complacência e fazendo disso a nossa causa. Eu vivo com muita intensidade porque a UNOPS tem uma presença muito forte, como a Mónica sabe, nos países em conflito. A minha agência tem 6 mil funcionários, trabalhamos em 85 países,
mas há uma concentração muito grande nos em 40% de tudo ou 50% de tudo o que fazemos, apesar de estarmos em 85 países, é nos países mais frágeis em contextos de conflito e de violência. Eh, portanto, estou muito envolvido nestes temas e parece-me importante destacar duas coisas e com isso concluo: a Ucrânia e Gaza. No que diz respeito à Ucrânia, parece-me fundamental que a comunidade internacional se continue a mobilizar para a recuperação e para a reconstrução. Uma lógica um pouco cínica, que é: para que é que vamos estar a reconstruir um país que ainda está a ser bombardeado? Não funciona. Eu estive na Ucrânia numa das semanas mais complicadas e estive a falar com professores que me explicavam. Eu não tenho alunos há 4 anos, porque tiveram 2 anos em casa com a pandemia e estão 2 anos em casa com a guerra. Não é possível esperar pelo fim da guerra na Ucrânia para reconstruir escolas. Não é possível esperar pelo fim da guerra na Ucrânia para reconstruir hospitais. E, portanto, o apoio à reconstrução da Ucrânia, não só o apoio humanitário de curto prazo e de emergência, mas a reconstrução não pode deixar de ser assumido como uma responsabilidade da comunidade internacional. Em segundo lugar, no que diz respeito a Gaza, eu estive em Gaza a semana passada, estive na região e estive mesmo em Gaza, porque a UNOPS está a desenhar o mecanismo para a coordenação da ajuda humanitária a Gaza. É evidente que, por mais generosas que as pessoas sejam e que as organizações sejam, nenhuma ajuda vai poder funcionar se dentro de Gaza não forem garantidas as condições para que os humanitários possam trabalhar. E em todas as guerras existem sempre cordões humanitários, corredores humanitários. Nunca se confundiu a guerra com a incapacidade de chegar às pessoas. E neste caso não conseguimos. Os cidadãos de Gaza não podem fugir de Gaza, portanto, é, como eu tenho dito, a primeira guerra que não tem refugiados, porque estão impedidos de fugir. Estamos com estes bombardeamentos, sabemos que aquilo que aconteceu no dia 7 foi imperdoável. O ataque perpetrado pelo Hamas não tem perdão, foi horrendo, mas também sabemos que não pode haver uma punição coletiva da população de Gaza por causa dos crimes hediondos perpetrados pelo Hamas. E a verdade é que neste momento temos 25 mil pessoas mortas, mais 10 mil crianças e verdadeiramente com impossibilidade de fazer chegar ajuda. Dói ver, como eu vi, 500 caminhões parados do lado de fora de Gaza, 500 caminhões parados, carregados de alimentos, de medicamentos, de água, de tudo o que é necessário, sem conseguir entrar, porque quando se entra em Gaza, 75% dos pedidos da distribuição dentro de Gaza são chumbados, não há comunicações, não há autorização, porque a escalada de conflito impede que os funcionários das Nações Unidas possam distribuir a ajuda. E, portanto, eu não me canso de dizer que nesta lógica dos conflitos, que assegurar o respeito pelo papel dos humanitários, dos funcionários das agências humanitárias é determinante. Finalmente, o último ponto, eu tinha prometido que eram 15 minutos e falta mesmo, estou mesmo na hora. Não podemos esquecer dos outros conflitos todos. É fundamental que, além do que está a acontecer com estes dois conflitos mais visíveis, que a comunidade internacional se continue a mobilizar para o apoio aos países em desenvolvimento. E há um tema que me preocupa muito, que é ver que o peso da ajuda humanitária, que é sempre uma coisa importante, a ajuda humanitária é determinante, salva vidas, está a ter um peso cada vez mais preponderante face à ajuda ao desenvolvimento. E nós precisamos de apostar no desenvolvimento, não apenas no curto prazo e no salva-vidas. Nós precisamos de criar condições para desenvolvimento social, económico e ambiental nos países em desenvolvimento, e a verdade é que cada vez mais, como a Mónica sabe, porque estudei isto há muitos anos, cada vez mais estamos a assistir a um deslocamento de recursos que antigamente iam para o desenvolvimento, para criar as condições para que os países se desenvolvessem, para uma ajuda cada vez mais de curto prazo. Eu peço desculpa por
só ter conseguido falar de um dos temas que tinha pensado, que é Mas o... na discussão, eventualmente, pode Mas a ideia era não estar a amassá-los muito bem, Jorge. com uma coisa mais global. Fantástico, como sempre. Depois da discussão, eventualmente, uma outra pessoa pode introduzir o tema. Mónica, agora passamos para ti também, faz favor. Obrigada, Jaime. Obrigada, Jorge. A verdade é que eu acho que as coisas mais importantes já foram aqui apresentadas. Eu, enquanto te ouvia, tomei uma série de notas e tinha pensado que ia começar por um comentário que estavas a fazer e tu agora remataste com ele, que é o facto de nós estarmos a ter que responder a tantas crises e temos que responder a tantas crises. A verdade é que nós temos cada vez mais dificuldade em obter recursos para projetos de desenvolvimento. E a saúde das pessoas não para, e os projetos de direitos humanos não param, e a alimentação não para, e é cada vez mais difícil conseguir fazer fundraising para aquilo que não está classificado como uma emergência. Mas depois também é interessante, e faço só esta nota, estava a fazer uma entrevista, outra coisa que não interessa, e às tantas eu digo, o NFP respondeu a crises em 50 países o ano passado. E a pessoa que me está a entrevistar diz, mas quais 50 crises? Ou seja, de repente todo o espaço da nossa atenção se reduziu às crises que estão todos os dias nas nossas televisões e que são, de facto, crises às quais nós temos que responder. Não vou discutir a magnitude das crises, porque nós temos que as responder a todas, mas eu vi a estranheza no ar da pessoa que faz a pergunta, mas quais 50 crises? Porque é exatamente essa narrativa, essa viagem que nos fizeste fazer pelas crises do mundo, é algo que eu acho que é fundamental para se perceber que as Nações Unidas não só têm esta tarefa completamente avassaladora de tentar responder a paz e segurança, a direitos humanos e a desenvolvimento, com todas estas nuances, acabando com esta, felizmente, com esta abordagem que nós tínhamos, que era das respostas em silos, não é? Como se a vida acontecesse em silos, nas caixinhas, como o Jorge Moreira da Silva dizia, portanto, as abordagens são todas muito mais integradas. Eu, quando vou para o terreno fazer a resposta a emergências nós, o Fundo das Nações Unidas para a População, nas respostas às emergências fazemos saúde sexual e reprodutiva. Se forem ver as notícias das nossas intervenções, nós, por exemplo, em Gaza, estamos a tentar fornecer aos hospitais materiais de saúde sexual e reprodutiva e materiais de saúde materna, estamos a tentar alimentar as maternidades. Nós tentamos fazer soar o alarme com o número de mulheres grávidas que estavam literalmente a passar fome, e portanto, além disto, nós fazemos também toda a resposta à violência com base no género, isto só nos contextos de conflito, e portanto, neste momento, o mundo está cada vez mais complexo. Eu trabalho para as Nações Unidas faz 7 anos em abril, e não vos posso dizer que o meu trabalho esteja mais fácil. Tenho cada vez mais coisas na minha agenda, tenho cada vez mais pedidos para fazer aos Estados com quem interajo, e, desculpa-me o desabafo, é cada vez mais difícil conseguir fazer passar linguagem progressista em matérias de saúde sexual e reprodutiva, direitos sexuais e reprodutivos, direitos das mulheres e das populações em situação de vulnerabilidade. Mas nem era este o tema que me trazia, e eu prometo, Jaime, que vou ocupar só Não, não, tudo bem, mais sim, sim, à 10 vontade. minutos. À vontade. Foi a reação quase emocional ao que eu via agora do Jorge Moreira da Silva. Eu tinha pensado que um dos temas fundamentais para se discutir também nos desafios globais, e tem tudo a ver exatamente com o que o Jorge aqui nos descreveu, é o facto de nós este ano temos 70 processos eleitorais a decorrer no mundo. Em todos esses 70 processos eleitorais, vai haver um tema que vai marcar as discussões nas suas várias facetas, que é o tema da demografia. Nós, em todos os processos eleitorais que vão ter lugar, a demografia vai ser um tema fundamental numa das suas várias vertentes. Países que vão discutir as baixas taxas de natalidade e o que é que se pode fazer para recuperar essas taxas. Países que vão discutir a sustentabilidade dos sistemas de segurança social. Países que vão discutir as migrações. E tudo isto está a ser feito de uma forma que é muito pouco
baseada naquilo que nós sabemos que está a acontecer, é muito pouco baseada em ciência, é muito pouco baseada em factos, é muito pouco baseada numa narrativa de direitos humanos. Uma das nossas grandes preocupações é que nós somos hoje 8 mil milhões de pessoas no planeta. Aliás, atingimos este número o ano passado, em novembro, em meados de novembro, marcamos meados de novembro como o dia em que atingimos 8 mil milhões, só por razões simbólicas, e a verdade é que nós sentimos que, um pouco por todo o mundo, há uma grande ansiedade demográfica. É natural, cada vez que o planeta atinge mais 1.000 milhões de pessoas, a pergunta é sempre a mesma: seremos demasiados? O planeta aguentará o esforço de manter esta população com qualidade? E a verdade é que a resposta tem sido sempre sim. Cada milhão tem sido bem-vindo, tem sido bem recebido e o planeta continua a poder nos acolher a todos, embora as alterações climáticas ponham um grande stress nisto. Não é correto ligarmos, e o Jorge Menezes da Silva sabe isto melhor do que eu, não é correto ligarmos as alterações climáticas ao número de população. A verdade é que não tenho dúvidas nenhumas que aquela mulher no Sahel com 7 filhos é das mais impactadas pelas alterações climáticas e foi das que menos contribuiu para as alterações climáticas que a afeta a ela e nos afeta a nós. Portanto, não podemos ver os seres humanos, cada um de nós, como uma unidade de produção de gases com efeito de estufa. Temos é que perceber os grandes agregados e perceber como é que nós podemos ajudar às transições energéticas, mas esta narrativa focada na população, no sentido de ver o crescimento populacional como um desafio só, ou como um desafio que afeta as alterações climáticas nesta ligação direta, é um desafio que só tem uma consequência, que é aumentar as narrativas populistas, aumentar as narrativas xenófobas e olhar para as partes do planeta que estão a crescer e que não são a Europa, como sabem muito bem, olhar para elas como se elas fossem um foco de ameaça por esta circunstância. Outra das questões que eu acho que tem sido muito discutida a nível global, mas aqui na Europa também, é esta ideia de que há uma espécie de um ótimo populacional, de que as populações devem ter um determinado número e que os países devem levar a cabo políticas para que se atinja esse ótimo populacional, esse número que é considerado como número ideal. Está mais ou menos a par do padrão do 2.1 para as gerações de substituição, que nós não atribuímos valor científico, é um número de referência, não deve ser uma bitola. O que nós devemos estar preocupados em fazer é perguntar às pessoas, não é quantos filhos é que elas têm, é se têm o número de filhos que querem, porque isto é que nos dá uma boa radiografia do estado de desenvolvimento dos nossos países, de quais é que são as mudanças que temos que fazer nos contratos sociais e nos permite uma conversa destoxificada sobre o que é a demografia. Eu vou-vos dar um exemplo muito concreto. Nós há 3 anos lançamos um relatório sobre as taxas de fertilidade no mundo. E então a conclusão era muito simples. Há 200 anos tínhamos uma única taxa de fertilidade que era alta. As pessoas tinham muitos filhos. Hoje temos grandes clusters de taxa de fertilidade, eles são basicamente 4, que vão desde as taxas mais altas até as taxas mais baixas. Imaginem comigo um semicírculo, desde as taxas mais altas às taxas mais baixas. Onde quer que ponham o dedo neste semicírculo, se perguntarem às pessoas se elas têm o número de filhos que querem, a resposta é sempre não. Uns têm a mais, outros têm a menos. E, portanto, o que é preciso fazer é fazer a pergunta certa, perguntar às pessoas porquê que não têm o número de filhos que querem e depois renegociar contratos sociais, trabalhar os determinantes dessas decisões. As barreiras são institucionais, as barreiras são económicas, são de várias ordem, mas perceber que a sustentabilidade do planeta tem a ver também com esta capacidade de cada pessoa realizar as suas aspirações de fertilidade. É claro que isto implica que a conversa seja uma conversa baseada em factos, não seja uma conversa baseada em narrativas que se alimentam muitas vezes em teorias que alimentaram não só estas teorias, por exemplo, da grande substituição, mas que se baseiam, muitas delas, em teorias
xenófobas que visam fechamentos de Estados, quando na realidade a solução nunca é essa, e podemos falar disso mais adiante. É claro que isto significa que a ideia da cooperação multilateral, como Jorge Moreira da Silva dizia há pouco, tem que ser mais agilizada. Nós temos que ser capazes de responder melhor aos anseios das pessoas, aos anseios de desenvolvimento, aos anseios de direitos humanos, aos anseios de paz e segurança. Nada provoca mais instabilidade e facilita mais estas ansiedades e estas inquietações do que exatamente o conflito, do que a falta de oportunidades económicas, do que esta ideia de futuro. E o secretário-geral tem apelado muito a algo que seria verdadeiramente transformador, e este de facto é o momento, que é termos coragem de olhar para o sistema internacional e perceber que ele tem que ser mais multi-networked, no sentido de ele tem que apostar mais em redes mais informais e mais conectadas às pessoas. Toda a ideia da localização, de que os projetos de desenvolvimento têm que ser determinados por quem vai ser mais impactado por eles e por quem vai ser os seus protagonistas. Toda esta agenda de levar o desenvolvimento sustentável, deixar de ser uma aspiração, mas passar a ser uma realidade concreta e ser incorporado nas políticas públicas, ser incorporado nas políticas municipais. Tudo isto pressupõe um multilateralismo que tem que ser mais vigoroso. Mas é claro que aqui esbarramos num grande problema, que é a vontade dos Estados-membros. Eu não imagino então quantas vezes o Jorge Moreira da Silva ouve isso, mas quantas vezes me perguntam, mas porquê é que vocês não fazem isto ou porquê é que vocês não fazem aquilo? E a resposta é quase sempre: nós somos agências intergovernamentais. Os nossos boards são constituídos por Estados-membros que nos dão os mandatos e são as normas internacionais, os princípios, que nos dão as bitolas de ação. E se a bitola não for progressista, eu não posso fazer mais. E, portanto, é por isso que é preciso as opiniões públicas e é preciso, Jaime, obrigada, que debates como estes são tão importantes, porque de facto isto ajuda a criar as consciências sociais, a criar, também nos educarmos como é que podemos atuar sobre isto, no sentido de podermos construir um multilateralismo que seja mais real. Eu já agora lanço um desafio. Não sei se todas as pessoas que nos estão a ouvir vão votar nas próximas eleições ou se estão em países onde vai haver processos eleitorais. Espero que aqueles que vivem em onde vai haver processos eleitorais votem. Mas o desafio é: quantos de vocês olharam para ou olham para a parte da política externa ou dos compromissos multilaterais do país onde vivem? Exigimos o mesmo tipo de escrutínio, temos o mesmo tipo de escrutínio, o mesmo tipo de exigência nessas matérias que temos, por exemplo, em matéria fiscal. Eu sei que parece mais distante de nós, mas a verdade é que o global é sempre local de alguém. E quando nós pensamos nesta ideia do multilateral como algo que está muito distante de nós, não está. É a vida de pessoas iguais a nós, com os mesmos sonhos, com os mesmos anseios, e portanto podíamos falar de muitas reformas que são precisas. Eu acho que esta ideia de localização, do multilateralismo revigorado, de não deixar que a questão do desenvolvimento saia do centro da agenda. Nós temos que fazer face a todas as crises, mas é preciso que a resposta à crise tenha as sementes do desenvolvimento. Jorge, isto deve-te lembrar imenso o PNUD, a advocacy que vocês faziam há 15 anos, há mais até, do early recovery, não é? De que qualquer intervenção na área da paz devia ter as sementes do desenvolvimento. E dá-me uma coisa, já me vou terminar com uma citação de um autor português, do Almada Negreiros, que dizia: quando eu nasci, todos os livros que haviam de salvar a humanidade já estavam escritos. Só faltava mesmo salvar a humanidade. E, portanto, eu acho que nós estamos neste ponto de ir buscar os livros todos, abri-los em cima da mesa e fazer o que é preciso fazer. Muito Obrigada, bem, João. Marco. Excelente, como sempre, e muito concisa, portanto. Como eu disse há um bocado, quem quiser intervir depois que eu coloco a mão, e portanto eu vou, como é habitual, tentar mobilizar aqui algumas pessoas. Continuando em Londres, eu passo agora a palavra à Inês. A Inês está há alguns anos no BERD, que é o Banco Europeu de Construção para o Desenvolvimento, que precisamente tem também atuado muito no terreno, neste processo de construção, em linha com o que o Jorge disse. Inês, algum comentário, alguma questão para ambos, por favor? Sim, olá, boa noite. Desde já, obrigado Jorge, obrigado Mónica, pelas vossas intervenções muito interessantes, e alguns destes temas que ressonam muito bem com o que eu faço. Portanto, o Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento opera muito na Ucrânia, temos atividades na Ucrânia de desenvolvimento, mas também
na zona da Cisjordânia e da Palestina. Portanto, nós temos não só staff, que também está nessas regiões, como temos transações e projetos em curso. E temos exatamente este problema de conseguir angariar, e eu dirijo uma equipe que faz angariação de fundos com os nossos acionistas, que são a G7, a União Europeia e vários países, incluindo Portugal também. Temos exatamente este problema de dos recursos dos projetos de desenvolvimento. A percentagem, e há várias discussões sobre a percentagem do o que se chama ODA, portanto a assistência oficial, deve ser a assistência oficial para desenvolvimento, está a ser reduzida para coisas, por exemplo, aumentar o orçamento militar. Isso vê-se muito, por exemplo, agora nas discussões recentes na Alemanha, nestas últimas semanas, para apoiar refugiados nos próprios países, também, os países que recebem os refugiados, e portanto o que eu vejo é cortes nos orçamentos para projetos de apoio ao desenvolvimento. E em relação à Ucrânia, que é uma coisa, bom, dado que vamos agora fazer em fevereiro 2 anos do conflito, há um determinado cansaço de orçamentos para a Ucrânia. Houve bastante mobilização de recursos nos últimos 2 anos, mas agora, principalmente na União Europeia, a Hungria está a bloquear o processo, e nos Estados Unidos, também com as eleições, o orçamento que tinham previsto para a Ucrânia agora está bloqueado também, com questões sobre migrações, mas migrações em relação ao México. Portanto, desculpe que isto vai ser um bocadinho longo, mas estes são temas que eu trabalho todos os dias. Agradecer alguma síntese, mas pronto, mas tudo bem, Inês, que é para passarmos ao pessoas. Exato. Portanto, a minha pergunta era, o que é que se pode fazer para mobilizar mais recursos? Quer dizer, isso vem porque eu vejo um cansaço, e não vejo, e vejo de facto esta parte militar e a parte da migração e problemas internos também relacionados com as eleições, que começam a ser mais importantes em relação a projetos de desenvolvimento. Pronto, eu termino aqui. Inês, muito bem. Eu agora passava ao Zé Teixeira, que é o CEO de um conhecido grupo também, empresarial, e que também lida muito com esses temas. Muito obrigado, Zé Teixeira. Olá Jane, olá Jorge, Mónica, todos vocês. É um gosto estar aqui. Parabéns por este ativismo social que é, digamos, que será um dos antídotos para este quadro que o Jorge, nomeadamente, aqui traçou. E a pergunta que posso fazer é, onde é que está o início da guerra? E que hidra é esta, não é? Se isto não é uma hidra que alimenta a economia da guerra, a economia da ajuda, e nós todos olhamos para isto e desvalorizamos o início, uma hipótese de início que, por a considerarmos e por a vermos a longo prazo, não a decidimos logo, que passa pela educação naquilo que são... Há um livrinho que agora acabei de ler, escrevi sobre ele aqui para os meus trabalhadores nas minhas sextas-feiras, porque é que está a falhar o liberalismo, e um capítulo, o liberalismo contra as artes liberais. E na realidade a escola virou muito politécnica, as humanidades deixaram de existir, os Delors, o Steiner, os Morin, o Cole, o Palme, o Mário Soares, onde é que se fabricam estes homens? Nas vossas discussões, nos fóruns, vocês que são chamados a socorrer, não há um tempinho, não é bem dados, é um tempinho a dizer onde é que nós separamos o combustível para esta loucura? Muito bem, sim, senhor. Paulo Sand, também está aqui connosco. O Paulo é um grande entusiasta em estudos europeus, e portanto, eu sei que ele vai ter que sair um bocadinho mais cedo, mas portanto, Paulo, algum comentário, alguma questão ao Jorge e à Mónica? É sempre um gosto de ouvir-te também. Obrigado. Olá, Mónica, olá, Jorge, tudo bem? Muito obrigado pela vossa intervenção. Eu, muito rapidamente, eu queria sobretudo, enfim, já agora mais uma vez agradecer ao Jaime, Não, isto faz parte da nossa missão que coletiva. nos sim, senhor. exige aqui um esforço enorme para acompanhar a enorme capacidade que ele tem de organizar coisas Muito bem. importantes e de grande interesse. A minha pergunta é esta. A Mónica, a certa altura, falava em fóruns como este e da forma como estes fóruns podem contribuir para sensibilizar as pessoas.
Bom, só que este fórum é um fórum, enfim, eu diria, entre gente mais ou menos convencida da necessidade de ter atenção a estes problemas. A minha pergunta é esta: como é que nós chegamos, no fundo, às populações, às grandes massas, se quisermos chamar assim, numa realidade que é cada vez mais, eu agora vou usar uma expressão, vou simplificar ao máximo, pão e circo. As pessoas vivem preocupadas com a sua vida, com o seu bem-estar, com o acesso a bens materiais. Há cada vez uma maior divisão entre essas e aquelas que o Jorge referia, que vivem em condições terríveis, dramáticas, enfim, baixos níveis de pobreza, e ao mesmo tempo de circo. E o que é que eu chamo de circo? Chamo esta realidade que, no fundo, é hoje caracterizada pelos ecrãs. Nós vivemos rodeados e permanentemente agarrados a ecrãs, quase todos nós. E através do ecrã o que nos chega são estímulos imediatos e sucessivos em que essas guerras e esses conflitos vão perdendo. Nós vamos perdendo a noção dessas realidades. E isso é a realidade do mundo atual. Portanto, a minha pergunta é, e eu percebo perfeitamente, e já agora gostava de desejar os parabéns pelo esforço que fazem os dois, enfim, com os vossos colegas todos, mas em todo o caso, a minha dúvida é, nós não estamos de facto a regredir, e a regredir de uma forma dramática em termos de relações internacionais, cooperação internacional, globalização e atenção aos direitos humanos. Porque a verdade é que o liberalismo nasceu no século XVII, já teve muitos altos e baixos, eu acho que estamos outra vez a cair. É isto. Muito bem. Já juntamos estes, e Mónica, juntamos estes primeiros grupos das questões e depois passamos a um segundo. Pronto, o Jorge tem que sair às 7h20 e nós também, em princípio, era essa a hora que iríamos terminar. Jorge, por favor. Muito bem, portanto não saio mais cedo, estou a dar um contributo para sairmos todos a tempo. Exato. Bom, a Inês colocou o tema como mobilizar mais recursos e eu gostava de ligar isso com a última questão do Paulo e depois vou ao Zé Teixeira. Nós temos aqui uma grande oportunidade para trazer estes temas para a política nacional. E, portanto, nunca se deve desperdiçar uma crise para fazer dela uma oportunidade. E durante muitos, muitos anos, aqueles que lidamos com temas de desenvolvimento, lidamos num espaço muito fechado, ou da academia, ou das organizações internacionais, ou da diplomacia. Porque verdadeiramente a pessoa da rua, o consumidor, o eleitor, o contribuinte, nunca esteve, eventualmente, tão interessado neste tema. Ora, nós temos agora uma oportunidade, e é uma estupidez se não aproveitarmos esta oportunidade, que é explicar às pessoas que o apoio aos outros não é apenas algo que devemos fazer por razões éticas e por razões morais, é o melhor investimento que fazemos na nossa segurança e na segurança global. E nós aprendemos isso com a pandemia. Nós aprendemos com a pandemia que qualquer atraso no financiamento às vacinas nos países do Sul significava um atraso na nossa segurança em Lisboa, em Londres ou em Washington. E, portanto, quanto mais ajudássemos os outros, mais seguros estávamos. E já agora, quanto mais ajudássemos os outros, mais dinâmica seria a economia global, porque o que se perdeu com a pandemia teve um efeito muito grande também nos países doadores. E, portanto, eu disse sempre que achava uma falta de sentido ético moral e vistas curtas verdadeiramente, que a economia dos países ricos, que foi capaz de mobilizar 20 trillion para salvar as suas empresas, não foi capaz de aumentar a ajuda pública ao desenvolvimento em mais de 10 mil milhões durante a pandemia. Mas pronto, as pessoas em casa têm noção, se tiveram uma boa noção, do que é a interdependência. E, portanto, esta ideia de ajudar os países do Sul significa, no caso da pandemia, ajudar-nos a nós. Nós aprendemos o mesmo com as crises dos refugiados, que é, no fundo, quanto mais apoiarmos os países nas prevenções de crises, quanto mais investirmos na educação, na saúde, no ambiente, na paz, nos países do Sul, nos contextos frágeis, menos risco há para conflitos e, portanto, menos riscos existem para migrações forçadas. Portanto, aqueles, nomeadamente os populistas, que estão tão preocupados com o efeito das migrações, deveriam ser os primeiros a perceber que há toda a vantagem no apoio solidário
aos países mais vulneráveis. Temos aqui um outro exemplo. E o terceiro exemplo são as alterações climáticas. Se nós, amanhã no Norte, países ricos, onde nós nos incluímos, pararmos todas as emissões, mesmo assim vamos levar com as alterações climáticas, porque 80% das novas emissões vão surgir nos países em vias de desenvolvimento. Ora, como é que nós podemos pedir a países que têm um terço da população a cozinhar com madeira, com biomassa, 1.000 milhões sem acesso à eletricidade, 1.400 milhões sem acesso a saneamento? Como é que nós lhes vamos dizer apostem nas renováveis, quando, apesar da África ter 60% do potencial solar do mundo, recebe apenas 1% dos projetos de solar no mundo? Portanto, isto só vai funcionar se existir solidariedade dos países do Norte com os países do Sul na ação climática. E isso é do nosso interesse. E, portanto, os partidos políticos deveriam estar na rua a dizer aos seus eleitores: nós temos que aumentar a ajuda ao desenvolvimento, temos que apoiar mais os países do Sul, porque é do interesse global, é uma questão ética e uma questão moral, mas é também a melhor maneira de prevenir crises migratórias, de prevenir mudança climática, de prevenir pandemias. Ora, isto não está a ser feito. Portanto, eu acho que nós temos todos a responsabilidade, e quero felicitar uma vez mais o Jaime. Estes temas do desenvolvimento e da cooperação internacional é preciso nacionalizá-los, no sentido, é preciso levar isto para a política nacional. E eu pergunto, quando foi a última vez que ouviram um debate sobre cooperação para o desenvolvimento, ou uma conversa sobre ajuda pública ao desenvolvimento? Não ouviram, não ouvem, não se fala nisso. Portugal atribui 0,7% do PIB da ajuda ao desenvolvimento. Isto não envergonha ninguém. Não há nenhum partido político que se preocupe com o facto de, atravessando vários governos, incluindo governos onde eu estive, a ajuda ao desenvolvimento marca passo em termos de volume, 0,7% do PIB. Estamos no nível mais baixo da OCDE. Abaixo de nós temos para aí 2 ou 3 países. Isto deveria, em qualquer circunstância, ser um fator de embaraço. Não há nenhum partido que reclame que o Orçamento de Estado aumente a ajuda ao desenvolvimento. Portanto, eu acho que nós temos aqui uma oportunidade, aqueles que nos preocupamos com questões do multilateralismo, que é fazer destas crises globais uma oportunidade para fazer uma discussão da política, na política nacional, que é no fim do dia onde as escolhas se fazem. Portanto, esta era a minha referência, Inês, ao tema do financiamento, é no fundo trazer isto para a política nacional, porque são os parlamentos nacionais que decidem a ajuda pública ao desenvolvimento. E eu procurei com isso dar uma resposta também ao comentário do Paulo, e eu partilho a preocupação que ele tem com este retrocesso, ou pelo menos com este abanão forte que o multilateralismo está a enfrentar. Agora, o Zé Teixeira coloca a questão da origem, e eu acho de facto que a melhor forma de prevenir conflitos é investir no desenvolvimento. E a educação continua a ser a questão central, como também a prevenção de conflitos. Eu concluo com um número, porque eu gosto de trazer números, que é sempre uma forma de ilustrar a realidade. Sabem qual é o montante de toda a ajuda ao desenvolvimento que se atribui no mundo para os países frágeis? Qual é a parte para a prevenção de conflitos? 4%. Portanto, todo o dinheiro da ajuda ao desenvolvimento, dos 200 mil milhões da ajuda pública que se atribui aos países do Sul, só 4% vai para a prevenção de conflitos. E 25% vai para a ajuda humanitária e para os impactos das crises dos refugiados. O que significa que nós investimos muito, muito, muito pouco na prevenção das causas profundas dos conflitos, e acabamos por ter que investir muito na sua remediação. Obrigado. Muito bem, passamos então à Mónica, por favor, para o seu comentário também. Sim, eu vou ser breve, até porque o Jorge já me respondeu a uma das minhas perguntas. Portanto, o Jorge viu os programas eleitorais dos partidos políticos antes de votar.
Porque esse, de facto, é um dos grandes desafios, não é? Chamaste a socialização, a nacionalização deste debate. E é exatamente isso, é se perceber que isto nos diz respeito a todos, não é? Que esta humanidade partilhada tem essa característica, mas é exatamente o impacto dessas análises depois naquilo que é a criação da opinião pública nacional. Eu posso-vos dar um exemplo. Eu aterrei em Londres no início de agosto e logo na primeira semana foi publicado um estudo sobre o impacto na igualdade de género dos cortes que o Reino Unido fez na ajuda pública ao desenvolvimento. E teve nas capas dos jornais e na BBC uma data de tempo, que provocou uma espécie de autoinspeção aqui, como é que nós fizemos isto, e porque de facto as notícias eram, e nós fizemos um bocadinho, tocamos essa nota também, a notícia era de cada vez que um país corta a ajuda pública ao desenvolvimento, as mulheres e as raparigas são quem mais sofre, porque são as que estão sempre em situação de vulnerabilidade, e então as que estão em situações as que vivem em países frágeis, a vida delas então fica ainda com menos esperança e, portanto, é preciso muito trazer esse debate, mas tem que ser um debate exatamente com calma, um debate informado, um debate de opções, e a opção não é sim ou não, a opção é como é que fazemos isto. E, portanto, é preciso criar essa consciência. É claro que eu acho que o valor fundamental aqui é o valor da empatia. Eu lembro-me que quando me estreiei no Parlamento, no primeiro dia em que me perdi no corredor, há um jornalista que me pergunta o que é que eu ali estava a fazer. E eu saiu-me aquela coisa muito natural, não é? E há aqui pessoas que estão a ouvir e que me conhecem, eu disse, bem, eu estou aqui para tentar ajudar a mudar as coisas, estou aqui a tentar ajudar a mudar, a construir algo melhor. E fui logo apelidada de fazer um discurso de Miss Mundo. Foi imediato, que era o meu discurso. E eu digo-vos uma coisa, eu continuo a acreditar que esse é o meu papel. No dia em que eu deixar de acreditar que posso fazer isso, vou trabalhar para outro sítio. Mas os desafios são mesmo muitos, e eu acho que passa tudo pela educação, passa exatamente pela educação para a solidariedade, passa pela educação, pelo valor dos investimentos, e eu sei que a pergunta não era diretamente essa, mas a única maneira de combater a fadiga, e Inês, esse é um dos nossos grandes problemas agora, é que nós estamos a ver o dinheiro da ajuda pública ao desenvolvimento ser todo canalizado para a assistência humanitária. Nós de cada vez temos uma grande conferência de doadores para uma crise humanitária. A palavra que me parece mais hipócrita é quando os Estados anunciam fresh money. Nós sabemos que não há dinheiro novo, não é? Os Estados não têm nenhuma prensa na cave em que possam ir imprimir dinheiro novo. Portanto, é dinheiro que vai ser retirado de projetos de apoio à educação, de projetos de apoio à saúde, para ser canalizado para a resposta à ajuda humanitária. E assim tem que ser, porque de facto as pessoas precisam, mas é preciso haver esta noção de que o desenvolvimento, Peço os desculpa, direitos humanos. temos aqui alguém que está com... Luís, pode, por favor, pôr em Maria silêncio? Acho que Jesus, alguém... é Maria Jesus. Maria Jesus. Maria Jesus, tem hipótese de pôr o silêncio, por favor, desculpe lá. Ok. Então, é só 3 pessoas? Oh, 3 pessoas. Já estamos aqui. Maria José, Peço desculpa. Maria Jesus, pode pôr em silêncio, por favor. Olá, está a dar. Eu não consigo pôr tão cedo. Ó Luís, consegue pôr a pessoa em silêncio, por favor? Mas por isto não se entende bem, né? Estamos a dizer que eu não consigo pôr em silêncio. Sim. Ó Luís, hipótese pôr a Maria Jesus em silêncio, por favor. Eu peço desculpa, porque isto às vezes acontece. Sim, claro. É no Zoom? É um Zoom? É Zoom, é? Vou tentar. Ó Mónica, mas pode continuar Continua? também. Ok. Sim, Pronto. sim, tá. Não, vou só dar um exemplo de como é que esta conversa pode ser Depois socializada. vou mandar isto à Marta, porque ela Uma também história que interessa. se passou. Sim. Pois. Podem falar. Não, sem dúvida que é Uma interessante. Olhar para mim. É é que muito temos difícil, realmente de agora facto, este. desculpa. Eu vou tentar. São coisas que acontecem. Qual é o Zoom? Ela mandou o Zoom, não é? Qual é a agenda? Qual é a agenda da O reunião? host pode fazer o mute, não? Não sei quem é o host. Muito bem. Estas reminiscências do. Eu não sou o Já host. está, já está, É já outra está. pessoa que faz. Está resolvido. Peço Estas desculpa, são coisas que reminiscências do. acontecem. Não tem mal, não tem mal nenhum. Eu enviei uma mensagem pelo chat.
Ah, boa. Estive aqui da assistência de produção à Mónica. Muito bem, sim, senhor. Obrigado, obrigado. Isso Obrigada, Jorge. faz parte destas coisas também, para dar uma certa humanidade, não é? Como costuma dizer. Claro que Isto também faz, claro. não pode ser tudo também automatizado. Muito bem, continuando, por Posso favor. dizer então que recebeu várias mensagens, peço desculpa. Muito bem. Não, eu vou só dar um exemplo de como é que, é possível alterar estas narrativas. Uma delas é exatamente esforços como estas, outras é escrever e publicar e não ceder na narrativa de que ninguém quer ouvir estes temas, porque as pessoas querem ouvir estes temas, as pessoas precisam de ser, as pessoas precisam também de ser educadas no sentido de poderem participar na discussão. E, portanto, muitas vezes as pessoas não falam sobre as Nações Unidas porque as Nações Unidas são um animal hiper mega complexo e, portanto, é muito difícil perceber como é que isto funciona. Depois também, e eu agora vou fazer aqui vou falar em meu nome, em nome do Jorge Moreira da Silva, que é nós também temos que fazer um papel melhor a comunicar. Jorge, tu comunicas de uma forma absolutamente exemplar. As pessoas que vêm para a televisão comunicar com jargão e acrónimos perdem as pessoas nos primeiros 2 minutos. E, portanto, é preciso fazer com que estes temas nos sejam próximos. E vou só contar esta história quando eu no tempo perguntavam porque é que os ODS interessam para as políticas públicas. E eu dava o exemplo da delegação da Holanda que levou um empresário à negociação dos ODS. E esse empresário, que é o CEO de uma grande multinacional, dizia: a mim interessa-me que haja desenvolvimento sustentável para todos. A mim interessa, primeiro, porque é a minha humanidade partilhada. Depois, eu produzo shampoo. Portanto, quero que as pessoas tenham acesso à água corrente para poderem comprar, para poderem lavar o cabelo e comprar o meu shampoo. Eu produzo cerveja. Portanto, eu quero que as pessoas tenham um nível de vida digno que lhes permita alguns excessos. Eu sei que a ideia da cerveja ser um excesso é altamente discutível, mas vamos admitir que sim, para que as pessoas possam comprar os meus produtos. E ele dizia: eu quero que as pessoas tenham um Estado de Direito que funcione, porque eu sou empresário e se eu tiver um problema com o investimento ou, ou, ou for lesado de alguma maneira, eu preciso de um Estado de Direito funcionável que me permita ser ressarcido por essas falhas. E, portanto, a ideia de que o desenvolvimento sustentável interessa apenas ou ao setor público ou interessa apenas a um grupo de Estados é facilmente desmontável por esta interdependência de que aqui falávamos. Eu acho que estas mensagens são relativamente fáceis de explicar, mas também vos desafio outra vez, quem tem filhos em idade escolar, vão ver os manuais dos vossos filhos, se estes conteúdos estão bem explicados ou não, não é? Portanto, porque isto tem que ser ensinado também nas escolas. Eu lembro-me de ter sido chamada à escola da minha filha mais velha porque ela tinha decidido riscar num dos livros onde dizia direitos do homem, ela riscou e escreveu direitos humanos. E eu disse à professora: como pode imaginar, eu estou cheia de vontade de ir para casa comprar um presente à minha filha, não pô-la de castigo, mas pronto, ela tinha de facto estragado um livro da escola e eu tive que repor o livro. Mas é exatamente este papel que as escolas e a construção da cidadania também têm. Eu sei que parece muito pequeno, nós parecemos muito pequenos, mas todos juntos, a escala é muito maior, somos 8 mil milhões de pessoas. A mudança pode vir daí. Muito bem. José Furtado, um homem que está ligado às águas, que é um bem muito escasso em termos internacionais e, sobretudo, neste mundo em desenvolvimento. Um pequeno comentário, alguma questão para o Jorge e para a Mónica? José Furtado, não sei se... Muito bem. Não, já muito obrigado. Não, eu só queria saudar o Jorge Moreira da Silva e a Mónica pela excelente intervenção. De facto, nós não estamos atentos a muito do que foi aqui referido e aos desafios e à importância que tem o dia a dia. Somos envolvidos noutro tipo de interesses e preocupações, e acabamos, e nesse contexto, as Nações Unidas de facto surgem relativamente debilitadas pela evolução política e geoestratégia. Mas de facto esse trabalho é extremamente meritório e de facto passa-nos um bocado ao lado. Fiquei muito, agradeço muito o alerta que me foi lançado. Muito obrigado. Muito bem. Nós temos em Moçambique a Patrícia Picadilho, que aliás o Jorge conhece bem. Eu não sei se a Patrícia está a ouvir. Patrícia, está a ouvir? Se quiser fazer aí, a partir de Moçambique, de Maputo, um pequeno comentário, uma pequena questão.
Olá, boa noite. Estou a ouvir muito bem, ouvi com muito gosto, como sempre, o Jorge Moreira da Silva e a Mónica Ferro, e também as outras intervenções. De facto, eu estou aqui em Moçambique há 6 anos, cheguei em 2018, em 2019 houve logo uma crise climática extrema, os ciclones Idai e Kenneth, seguido de uma pandemia, uma crise sanitária, aliás, como é muito comum em Moçambique, porque quando não é uma pandemia de Covid-19, é uma pandemia de cólera, enfim, são outro tipo de epidemias, com uma crise securitária que também já existia desde 2017, negada sistematicamente, mas que, enfim, depois dos ataques de Palma, efetivamente tornou-se, digamos, incontornável e, portanto, é um pouco aquilo que quer o Jorge, quer a Mónica referiam, ou seja, assistimos a um contexto em que há crescentemente, há um número muito elevado de crises de vários tipos, que todas elas se interrelacionam, têm, portanto, esta interconexão e, efetivamente, a melhor maneira de atacar estas questões é de uma forma integrada, usando o jargão que não se deve usar, abordagens de triplo nexo, ou seja, abordagens que privilegiem a paz, que façam a prevenção dos conflitos, que deem, de alguma forma, essa primeira ajuda de emergência humanitária, mas que não fiquem por aí, e que encontrem também soluções de médio e longo prazo em termos de desenvolvimento. É a forma mais correta. Devo dizer que em Cabo Delgado temos feito muito isso, a cooperação portuguesa tem adotado muito essa estratégia, com uma aposta clara na criação de emprego jovem, para impedir justamente que haja radicalização dos jovens moçambicanos de Cabo Delgado nos movimentos insurgentes e, bom, enfim, uma abordagem também de treino militar, que foi de alguma forma lançada por Portugal e depois comunitarizada a nível europeu e, portanto, tem também dado os seus frutos, e com projetos concretos de promoção do emprego jovem, sobretudo, e da capacitação jovem, do autoemprego. É um trabalho difícil, é um trabalho que não é fácil. Não é fácil conjugar estes 3 aspectos ao fazer esta abordagem integrada, mas eu queria aqui referir, de facto, um aspecto que também já foi de alguma forma aflorado. Há cada vez uma menor disposição por parte de alguns doadores, porque, de facto, há muitas crises que chamam a sua atenção e que requerem os seus recursos, para dedicarem, digamos, os seus recursos financeiros a todas as crises. A semana passada a Finlândia anunciou que ia acabar com o seu programa de cooperação bilateral, porque se tem que centrar sobretudo na Ucrânia. E, portanto, anunciou isso para Moçambique e mais para 3 países, um outro em África e outros 2 na Ásia. E, portanto, isso é algo que começa a acontecer, ou seja, perante crises com a magnitude de uma Ucrânia ou do que se está a passar em Gaza, evidentemente que os países doadores tendem a centrar os seus recursos naquilo que é mais importante, e para a Finlândia, obviamente, que é muito mais importante a Ucrânia do que Cabo Delgado. E, portanto, isso acontece. O que é que também acontece? Eu acho que é preciso ter aqui uma perspectiva clara, que é a perspectiva dos países beneficiários de ajuda. Cada vez mais, e eu acho que isto é uma coisa que é importante perceber, cada vez mais estão cansados do modelo de cooperação para o desenvolvimento tradicional, ou seja, aquilo que, de alguma forma, o mundo da OCDE, o mundo ocidental pratica. Por várias razões. Primeiro, porque tem-se revelado de alguma forma pouco eficaz. Depois, porque de facto há aqui uma concorrência de crises que muitas vezes retiram envelopes financeiros que estavam afetos a determinados países. Também porque muitas vezes vêm associados a um certo paternalismo que muitos governos de países em desenvolvimento não estão já para sentir. E depois porque há uma alternativa, que é aquilo que é a cooperação económica para eles, ou seja, do ponto de vista dos países beneficiários. Essa alternativa tem sobretudo a ver com aquilo que são, digamos, as cooperações não tradicionais. E enfim, dá-lhes um conjunto de recursos, de mão de obra e digamos, de troca de interesses sem nenhuma exigência do tipo de cumprimento de direitos humanos, democracia, estilo de governação, modelo de governação, ou seja, torna essa relação uma relação muito mais fácil e muito menos, digamos, condicionada por esse conjunto de princípios. É negativo, mas que funciona muito para os países que são beneficiários deste tipo de ajuda, é verdade que funciona. Portanto, era este tema que eu também estava a lançar. Obrigada. É um testemunho interessante. Portanto, nós estamos a aproximar-nos das 7h20, não estou a ver assim mais nenhum comentário, não sei. Vítor Tavares, um economista
amigo que também estuda estes temas. Algum comentário, alguma questão? Muito rapidamente, Sim, sim. Antes de passar ao pelos Jorge e à Mónica. participantes, eu, perante aqueles desafios estratégicos aqui referidos, colapsar ou avançar, parece que a percepção, digamos, das pessoas vai muito no sentido do colapsar. Tanto assim que já há vários países, a começar pela Suécia e o Reino Unido, que já estão a divulgar planos públicos de defesa em caso de guerra. Eu gostaria de saber qual é a percepção que os colegas têm sobre esta percepção que está a gerar-se na população. Muito bem, então agora, Jorge, se calhar fazíamos ao contrário. Começamos com a Mónica, Concordo. Claro que sim. primeiro as senhoras, Sim, e depois terminamos contigo com uma nota final, está bem? Muito bem. Eu vou só fazer aqui uma referência ao que a Patrícia, ou ecoar o que a Patrícia estava a dizer, porque de facto está muito ligado às questões da eficácia, e está muito ligado a esta questão dos projetos de desenvolvimento serem feitos de acordo com aquelas que são as prioridades de quem os vai receber, e não de acordo com modelos mais ou menos gastos e que já provaram que não cumprem os objetivos em todo lado, porque o material de partida é substancialmente diferente e, portanto, eu aliaria isto muito, embora pareça um salto quase epistemológico, aliava muito isto também a uma certa questão da fadiga da ajuda que a Inês falava, que é, se os projetos não são eficazes, se não estão a provocar os resultados desejados, e se alimenta ainda mais esta ideia de que podemos pura e simplesmente ou fingir que não se consegue resolver aquela questão e, portanto, tudo que se vai fazer é meramente paliativo e nunca se vai ao fundo dos conflitos, e alimenta aquela ideia de que isto não é para resolver, é para se ir resolvendo, não é? E eu acho que é exatamente esse momento em que nós estamos, que é o de não colapsar, mas o sim o de avançar, porque estes têm mesmo que ser resolvidos. E, portanto, era esta reflexão também em torno de haver um apetite por respostas mais musculadas, assim como há, Vítor, permita-me, quase uma atração pelo abismo com democracias musculadas, não é? Esta ideia de que as pessoas têm, de que às vezes o que é preciso é ter um regime em que a democracia seja um bocadinho mais musculada. E se calhar o que devíamos fazer era fechar a porta a determinadas populações para que não internalizar determinados problemas. Parte tudo da mesma raiz, que é a nossa incapacidade de resolver os problemas, os nossos, e de contribuir para uma solução baseada em direitos humanos, já me deixa-me só dizer isto, baseada em direitos humanos, e essa é a tónica fundamental dos problemas daqueles que estão numa situação menos generosa, menos favorável do que nós. E deixa a parte difícil para o Jorge. Jorge, Muito então obrigada. para terminarmos em beleza. Muito bem, muito rapidamente. Começando pelo tema da Patrícia. Patrícia estava a dizer basicamente que isto é um mercado. O mercado do desenvolvimento é um mercado. Hoje já não são só os países da OCDE, a China, outras economias emergentes estão disponíveis para apoiar os países em desenvolvimento. E já não são só os governos, o setor privado, a filantropia, as fundações atribuem 11 mil milhões de dólares por ano de ajuda ao desenvolvimento. E, portanto, é importante que Portugal, nomeadamente, eu falo aqui a título pessoal, despindo das minhas funções atuais, mas é importante que Portugal perceba que não pode deixar de estar presente neste mercado do desenvolvimento, do financiamento ao desenvolvimento, porque não existem vazios. Não existe vazio. E eu vi com muita preocupação o que aconteceu em Cabo Verde. Estudei isso quando estava na OCDE. Cabo Verde graduou-se da ajuda ao desenvolvimento e, portanto, deixou de ser elegível, ou pelo menos prioritário, para a ajuda ao desenvolvimento da noite para o dia, porque ultrapassou um determinado PIB per capita. E da noite para o dia, os doadores abandonaram Cabo Verde. E 3 coisas aconteceram. Primeiro, a ajuda não diminuiu, mas a composição da ajuda mudou, de subvenções para empréstimos. Segundo, os setores sociais perderam muito, e o setor económico ganhou, e, portanto, as empresas e os empréstimos
foram para as áreas das infraestruturas e não para a saúde e para a educação. Terceira consequência, Cabo Verde endividou-se fortemente. E, portanto, há sempre uma consequência quando os doadores tradicionais abandonam alguma da presença nos países em desenvolvimento. E é importante que a competição se faça também pela melhor ajuda e não pela ajuda mais rápida e sem condições. Eu quero trazer aqui uma nota de otimismo, até porque acho que convém encerrarmos com uma nota de otimismo. Eu vou vendo um interesse cada vez maior das populações sobre os temas internacionais. Basta ligar as televisões, as pessoas estão mais interessadas nas questões internacionais. E hoje existe um alinhamento, por exemplo, cada vez maior quanto à mudança climática, à inexorabilidade da mudança climática e a necessidade de abraçarmos com sentido de ambição. Hoje nota-se, e há aqui pessoas da área empresarial, e ouvimos dois, nomeadamente o José Teixeira e o José Furtado, sabem que a economia verde é uma enorme oportunidade. E sabemos que se a área onde Portugal pode marcar e marca fortemente, com competências, é na área das infraestruturas, nomeadamente as infraestruturas verdes. E, portanto, nós não temos nenhuma desculpa. Temos uma opinião pública muito mais informada e interessada em temas internacionais. Temos uma noção cada vez mais sólida das consequências da inação, seja na prevenção de conflitos, seja na prevenção da mudança climática. Temos uma noção de que o setor empresarial está mobilizado para esta área. Temos uma competição eleitoral. Hoje os partidos querem todos parecer mais verdes e mais amigos das políticas climáticas, nomeadamente. E, portanto, eu acho que existem condições, sinceramente, para que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 17 ODS, possam ser o nosso verdadeiro plano Marshall. Nós não precisamos de procurar muito mais longe. É nos 17 ODS que está a referência para a paz, para a prosperidade, para as parcerias, para o planeta e para as pessoas. Portanto, como dizia a Mónica, os livros estão escritos. Aquilo que nós precisamos é de ação, e a ação é determinada pelas escolhas políticas nacionais. E, portanto, eu acho que nós temos que fazer tudo para que o cidadão contribuinte, o cidadão eleitor e o cidadão consumidor alinhe cada vez mais as suas escolhas com estes objetivos, porque se o não fizermos será não só imoral, mas será mesmo perdulário, porque hoje esta é uma grande oportunidade de crescimento e de desenvolvimento. Eu gostava de ter sido mais positivo, mas pelo menos tentei ser mais positivo em encerrar. Obrigado. Jorge, muito obrigado também por esta oportunidade. Obrigado. Dá nota de que estamos a chegar ao fim de janeiro e, portanto, vamos iniciar as Smart Discussions em fevereiro, no dia 9, com o Daniel Inerarati, que sabem, é um dos maiores pensadores da atualidade, e que nos vai falar sobre a sua visão da democracia em Portugal. Portanto, vai ser uma sessão de muito alto nível. Eles receberão o link, como é habitual, oportunamente, e espero que possamos estar nessa discussão. Bom fim de semana para todos e muito obrigado a Jorge e Mónica, está bem? Muito obrigado. Boa semana a todos, obrigada. Bom fim de semana a todos.